Meu irmão, minha irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Muito bom ter mais essa oportunidade, de estarmos aqui gravando esse vídeo para a honra e para a glória do Senhor. Que você, aí na sua casa, onde você estiver, que Deus possa vir estar te abençoando, te fortalecendo, possa vir receber essa palavra com todo o amor no seu coração, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse suas Bíblias em Números, no livro de Números. Eu quero que você abra o capítulo 13. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 13 e alguns versículos do capítulo 14, Como você está na sua casa, você pode pausar, pode prestar atenção nos versículos, assim como o pastor nos orientou, como ele tem feito, Isso é muito bom. Então, como nós estamos tendo acesso a esse vídeo, nós podemos parar, podemos olhar na Bíblia. Então nós vamos ler alguns versículos aqui, Números capítulo 13. Se você tiver com a sua Bíblia, pode abrir e pode nos acompanhar. Números capítulo 13. Os 3 primeiros versos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Verso 3: enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Vamos ler agora o versículo 17 e o versículo 18. Diz assim: enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe, e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Nós vamos ler agora do verso 25 ao verso 31. Tudo dentro de Êxodo, de Números, capítulo 13. A partir do verso 25 diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta, e eles e toda a congregação mostraram-lhe os frutos da terra. Verso 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Verso 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Verso 31. Porque os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Querido, agora volte seus olhos para o capítulo 14 de Números. Ou está na mesma página, ou você muda de folha. Nós vamos ler os 9 primeiros versículos do capítulo 14 de Números. Acompanhe comigo aí. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram
contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Verso 3: e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltamos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Verso 6: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Verso 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Querido, feche seus olhos. Deus, queremos te agradecer por essa oportunidade, ó Pai, de mais uma vez estarmos aqui para podermos ministrarmos a Tua Palavra, para podermos falarmos a Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Deus, ela é viva e eficaz. Então, Deus, fale conosco. Fale com cada um que está tendo essa oportunidade de ouvir, de ver esse vídeo. Que a presença do Senhor venha ser real no nosso meio. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Querido, uma leitura muito longa, né? Eu deixo aqui como conselho com os irmãos a meditarem depois nesse capítulo 13 e esse capítulo 14 de Números. É um ponto fundamental, importante dentro da história de Israel. Só fazer um resumo para nós entendermos o que estava acontecendo aqui, né? Quando Moisés ele chega diante da terra de Canaã, né, nos montes, Deus ele manda que Moisés chama 12 espias. Ele pede que chama cada um das tribos de Israel. Então Moisés ele chama aquelas pessoas, ele senta com aquelas pessoas, com 12, ele conversa, fala assim: ó, vocês vão espiar a terra de Canaã. Vocês vão nos contar como ela é, como é a sua terra, se ela mana leite e mel mesmo, como é o seu povo. Eu imagino que Moisés disse para eles assim: olha, veja o ponto fraco, o ponto forte, o que eles têm de bom que nós podemos aproveitar. Se você ler esse contexto todo, você for ler depois em Deuteronômio também, que cita novamente isso aqui. Essa foi a intenção de Moisés, de levar aqueles 12 homens ali para espiar aquela terra. Eles foram, espiaram, e 40 dias se passaram. Eles voltaram a Moisés, a Arão e toda a congregação que estava reunida ali. Mas só que daqueles 10 espias, dividiram, vamos dizer, não foi na metade. Dividiu 10, ficaram 10 que olharam de uma certa forma, e 2 que olharam tudo aquilo que viu de outra forma. Querido, e é desses 2 momentos, dessas 2 divisões dos espias que eu quero trabalhar conosco aqui essa noite. Sobre o relatório que aqueles espias trouxeram a Moisés, sobre aquilo que eles viram, sobre aquilo que eles conseguiram olhar durante todo aquele tempo. É sobre isso que eu quero trabalhar com os irmãos aqui essa noite. Eu quero dizer, né, ou essa manhã, a hora que você estiver assistindo esse vídeo, eu quero falar da diferença de quem vive por fé e quem vive por vista. Grave isso aí. A diferença de quem vive por fé e de quem vive por vista. Quero falar daqueles 10 espias que viveram pelo que viram
eles tiveram a visão de homens. Aqueles 10 espias, eles tiveram uma visão do homem, do ser humano. Eles viveram por aquilo que viram. Eles relataram por aquilo que viram. Volte seus olhos novamente para o texto. No capítulo 13, no verso 28, eles falaram assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Querido, aqueles 10 espias ali, nesse texto que nós lemos aqui no verso 28, eles olharam para as circunstâncias. Aqueles espias ali, eles olharam para a dificuldade. Se você for ler e entender o que é, quando diz aqui filhos de Anak, eram pessoas de uma estatura muito alta, ou podemos dizer, eram gigantes. Aqueles 10 espias, eles olharam as circunstâncias, eles olharam as dificuldades, eles olharam o povo forte que existia naquela terra. Eles viram por uma visão humana. Sabe quando você olha para uma situação que está acontecendo e vê só desgraça, e vê só problema, e vê só confusão, e vê apenas as circunstâncias, e vê apenas as dificuldades? Sim, aqueles 10 espias, eles viram assim. O olhar que eles tiveram quando eles viram aquilo tudo ali. Irmãos, olha o que eles falaram: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Eles olharam para a força do homem, eles olharam para a circunstância. Eles não tiveram uma visão de fé, eles tiveram uma visão humana. Eles olharam para a dificuldade, eles olharam para os empecilhos que eles iam enfrentar. Olha o verso 31 também. Porém os homens com que eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Querido, aqueles 10 espias, eles não confiaram na força do Deus deles, mas eles olharam para a força daqueles homens, daqueles gigantes, daquele povo fortificado, e tiveram medo. Porque quando eu e você olhamos para as circunstâncias, o medo, ele vem junto. Quando eu e você enxergamos o que está à nossa frente, o que está acontecendo, e olhamos para as dificuldades, e olhamos para as circunstâncias, o medo, ele vem junto. Irmãos, eu estou falando de 10 homens, de 10 espias, que viveram, escutaram, presenciaram as 10 pragas que Deus pôs lá no Egito. Eles viram Deus abrir o mar vermelho. Eles viam que durante a noite vinha um fogo para poder iluminá-lo eles, e durante o dia era sombra no deserto. A palavra do Senhor diz que foram aquele tempo que aqueles irmãos viveram ali, as roupas não ficaram velhas, não envelheciam. Eles viram o maná, eles viram as codornices. Sim, aqueles 10 espias, eles viram as maravilhas que o Deus deles, que Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó fez no meio deles. Mas mesmo assim, quando eles olharam para aquelas dificuldades, eles temeram. Eu estou falando de homens, de espias, que viram milagres, viram o poder de Deus. Ao olho nu, ao olho vivo, eles viram aquilo acontecendo. Mas quando eles olharam para as dificuldades, quando eles olharam para a força daquele povo, eles tiveram medo, porque eles olharam para as circunstâncias. Isso é o problema de quem vive pelo que vê, de quem vive pelo olhar humano. Olha para as circunstâncias e tem medo. Foram 10 espias que viram muitas maravilhas de Deus, mas quando eles olharam para aquele povo forte, fortificado, eles tiveram medo, porque eles não olharam com a visão de Deus, eles olharam com a visão do homem.
Mas dos 12, 10 tiveram esse posicionamento. 10 viu, andou pelo que viu, relatou por vistas. Mas Josué e Caleb, eles viveram por fé. Josué e Caleb, ele falou com aquele povo, porque eles tinham uma visão de fé. A visão de fé eles tinham. Sim, o que diz lá em Hebreus 11:1? Que fé é a certeza daquilo que se espera e o fato daquilo que não se vê. Volte seus olhos comigo aí para o verso 30. Eu acho interessante, querido, quando eu e você nós lemos a Bíblia, nós devemos procurar entender o que a Bíblia diz. Entender cada ponto, cada vírgula, cada exclamação, cada interrogação. Interpretar aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. O verso 30, Caleb diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, está aqui, eia. É lógico que nós podemos olhar cada versão bíblica, nós vamos ver um posicionamento diferente. Mas eu imagino que Caleb, ele ficou nervoso com aquele povo, com aqueles 10 espíritos, assim, ei! Eu imagino que Caleb deu um grito para chamar a atenção daquele povo, assim, olha aqui, preste atenção, subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Querido, Caleb e Josué, eles tiveram uma visão de fé. Eles olharam ali, eles confiaram em Deus, eles confiaram na promessa que Deus fez para o povo, a promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis, e a promessa que Deus fez quando Ele chamou Moisés para poder tirar o povo do Egito. Abra sua Bíblia comigo aí em Êxodo. Que Deus possa vir estar te dando uma orientação sobre essa palavra, meu querido. Que o Espírito Santo de Deus possa vir estar te convencendo e te mostrando verdadeiramente o que Deus Ele quer falar comigo e com você nesse momento. Olha, quando eu digo que Josué e Caleb, eles viveram por fé, quando eles olhando para aquelas circunstâncias, eles confiaram em Deus, eles confiaram na promessa que Deus havia feito para o povo deles. Olha o que diz lá em Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 6. Foi quando Deus ele fala com Moisés no meio a uma sarça ardente. Diz assim: disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o sofrimento. Quero dar uma pausa aqui, abrir um parêntese. Querido, eu imagino que aqueles 10 espias, eles, talvez os seus pais, os seus parentes, estavam participando desse clamor. Eles clamaram e pediram a Deus liberdade. Deus libertou eles, Deus fez maravilhas na vida deles. Mas quando eles se depararam com mais uma circunstância de dificuldade, eles tiveram medo. Eles clamaram a Deus no momento, viu Deus fazendo muitas maravilhas, mas quando eles tiveram de frente uma grande dificuldade, eles tiveram medo. Eles olharam com visão humana. E o verso 8 diz: por isso desce, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão que os egípcios estão o oprimindo. Querido, Josué e Caleb, eles ficaram nessa promessa. Eles confiaram nessa promessa que Deus ele ia dar aquela terra àquele povo.
Então eles tiveram, quando eles olharam, eles viram aquelas mesmos problemas, mesmas dificuldades, mas eles tiveram uma visão da promessa que Deus tinha feito para eles. Eles tiveram uma visão de fé. Olha o verso 8 e 9 do capítulo 14. Olha a diferença de quem vive por fé, meu querido. Porque aqueles 10 espias que viveram pela vista humana, eles olharam para as dificuldades, eles olharam para as circunstâncias e tiveram medo, fraquejaram na fé. Mas quem vive por fé procura olhar na visão de Deus, procura olhar naquilo que Deus prometeu. E olha o que diz o verso 8 e 9 do capítulo 14. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e a terra nos dará, a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque como o pão o podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Quem vive por fé sabe o poder da obediência. Josué e Caleb, eles viviam por fé, eles eram guiados por Deus. Então eles viram aquelas mesmas circunstâncias e falaram: ei, calma, se nós formos obedientes a Deus, Deus ele vai nos dar essa terra. O que ele diz aqui? O Senhor é conosco. Querido, o Senhor é contigo, o Senhor é com você, com a sua família, com a sua casa. Foi isso que Josué e Caleb quis mostrar para aquele povo. Tem dificuldade, tem gente grande lá sim, a cidade é fortificada, mas se nós obedecermos a Deus, Deus ele é conosco e Ele vai nos abençoar. É isso a diferença de quem vive por fé. Eu até anotei algumas coisas aqui. Eu anotei algo que me chamou a atenção quando eu estava lendo e estudando. Josué e Caleb, sim, eles olharam com os olhos humanos. A mesma visão, meu querido, que Josué e Caleb teve, aqueles 10 espias também tiveram. Mas Josué e Caleb, eles olharam com os olhos humanos, mas eles interpretaram com os olhos espirituais. Ele viu tudo aquilo com os olhos espirituais, com os olhos da fé, de quem vive por fé. Sim, eles sabiam que não ia ser fácil. Sim, Deus ele não prometeu que seria fácil, mas Deus prometeu que estaria com eles. Se eles fossem obedientes a Deus, se eles fossem obedientes à palavra de Deus, eles iam alcançar a vitória. E se você estudar ao longo da história de Israel, quando eles quiseram fazer coisa errada, quando tinha pecado no meio deles, eles não conseguiram vencer. Mas quando eles se arrependeram, quando eles pediram a Deus perdão e tiveram um novo direcionamento, Deus foi com eles e Deus deu vitória a eles. Querido, quem vive por fé vai ter acesso às promessas de Deus. Só para nós finalizarmos isso aqui, esse contexto, para vocês entenderem. Daqueles 10 espias, apenas Josué e Caleb pisaram os pés na terra prometida, porque eles tiveram a visão de fé. Eles andaram por fé e não por aquilo que eles veem. Querido, isso é uma grande orientação para mim e para você essa noite. Nós temos que andar por fé. Nós temos que andar pelo que a palavra de Deus nos diz. Nós temos que nos direcionar por aquilo que Deus ele nos diz. Vamos lá para o Novo Testamento. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 7. Já estou terminando. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Glorificado seja o nome do Senhor. Querido, é o que a palavra de Deus nos diz. Isso é motivo de nos alegrarmos. Isso é motivo de darmos um brado de vitória, de glorificarmos a Deus. Aqui diz o que a palavra do Senhor? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Se você abrir a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, o verso 6, diz que sem fé é
impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o que a palavra de Deus nos diz. Confere na sua casa, Hebreus capítulo 11, o verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero trazer uma pergunta para nós nesse momento. Como você tem vivido esses dias? Você tem vivido pelo que você tem visto? Ou você tem vivido pela fé em Cristo Jesus? É uma pergunta. É uma pergunta para a minha reflexão, para a sua reflexão, para todos que vão ter a oportunidade de assistir esse vídeo. Sim, esse vídeo ele vai estar disponível aqui no canal no YouTube. Talvez você vá assistir agora, essa semana, onde nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, onde que talvez essa palavra ela se adequa assim, como vocês têm vivido no meio do coronavírus. Você tem visto isso, as dificuldades com fé ou com vista? Talvez você está me assistindo aqui, já passou esse coronavírus, tem 1 ano, 2 anos, Jesus não voltar. Mas essa mesma pergunta serve para você assim, como você tem vivido a sua vida? Querido, como eu e você temos vivido a nossa vida? Será que nós temos olhado para as coisas que estão acontecendo? Para as notícias, ou temos olhado para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé? O pastor tem falado isso aqui nas suas pregações. Tem muita gente que está doida que isso acabe para voltar à rotina. Talvez eu e você estamos mais do que preparados para voltar à nossa rotina. Ou estamos nos preparando, ou estamos ansiosos para isso acontecer. Sim, eu pergunto para você, querido, você tem preparado para a volta de Jesus? É uma pergunta a se pensar. Talvez nós queremos que volte logo, para voltarmos à rotina, para podermos abraçarmos as pessoas, para poder ir e vir sem nenhuma preocupação. E será que essa mesma preocupação nós estamos tendo? Será que eu estou preparado para a volta de Jesus? Querido, como você tem vivido esses dias? Você tem vivido pelas circunstâncias que você está vendo, pelas notícias dos jornais, por essas coisas que estão se passando? Ou você tem olhado isso com os olhos de fé? Olha a diferença que Josué e Caleb tiveram para aqueles 10 espias. Querido, você tem olhado para as circunstâncias ou tem olhado para Jesus? Você está deixando as circunstâncias que nós estamos vivendo? Sim, não estou falando que é fácil. Não estou falando que está sendo fácil vivermos esses dias, não. Da mesma maneira que não foi fácil o povo de Israel conquistar Canaã, mas eles sabiam que Deus era com eles. Eles sabiam que Deus estava à frente deles, e foi isso que Josué disse. Se você voltar os seus olhos ao texto lá em Números 14, se o Senhor se agradar de nós, o que Josué está falando aqui? Se nós obedecermos a Deus, Deus ele vai nos livrar, porque Deus é conosco. Se nós olharmos para as circunstâncias, meu querido, meu irmão, minha irmã, nós vamos ficar doidos, nós vamos ficar preocupados, nós vamos ficar... Sim, eu tenho que entender a situação que está passando. Sim, tem um grau de importância. Sim, eu devo me prevenir, eu devo tomar as medidas necessárias, sim, mas eu não posso olhar para as circunstâncias, eu tenho que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho que entender o que a palavra de Deus nos diz, eu preciso viver por essa palavra. Eu não tenho que andar pelo que eu vejo, eu tenho que andar pela fé e em Cristo Jesus. Eu quero ler o último texto, muito conhecido, talvez você saiba até de cor. Eu já citei ele aqui em algumas pregações atrás. João 16, verso 33. Eu quero terminar lendo esse versículo. João 16, capítulo 33 diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Isso é Jesus falando. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Querido, é em cima dessa promessa que eu estou procurando viver. O que Jesus diz? Ei, eu estou escrevendo essas coisas aqui para vocês venham ter paz em mim. Se Jesus está falando, tenha paz em mim, tenha paz em Jesus. Vocês vão o quê? No mundo vocês vão passar por aflições, por coronavírus, por pandemia, por desemprego, por problemas, por situações. Mas diz o quê? Mas tente bom ânimo, porque eu venci o mundo. Querido, viva por essa palavra de Jesus. Tenha paz nele. Confia em Deus, porque em Cristo Jesus nós podemos vencer essas circunstâncias. E é nesse versículo que eu tenho procurado basear a minha vida, a minha certeza de fé. Não tem sido fácil. Sim, eu não quero expor aqui, sim, mas já tem 2 meses que eu estou com o meu contrato suspenso. Sim, tem pessoas que perderam o emprego, inclusive da nossa igreja. Mas eu quero dizer para você que está me assistindo nesse momento, querido, confie no Senhor. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as aflições, mas olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Viva por essa palavra, não viva por vista, mas viva por fé. Que Deus venha abençoar a sua vida nesse momento em nome de Jesus. Venha te fortalecer, venha enxugar toda lágrima, venha tirar todo o rancor, todo o desespero, toda a aflição, toda a angústia, todo o nervosismo, toda a depressão. Que Deus possa vir te dar nesse momento, meu querido, a visão espiritual, a visão de quem vive pela fé. A fé de Cristo Jesus, que é o meu Senhor e é o meu Salvador, que é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei como você tem passado esses dias. Eu não sei se você tem olhado para as circunstâncias, eu não sei se você tem olhado para as dificuldades, mas eu quero orar pela sua vida, meu querido. Eu profetizo essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu não tenho poder, mas o nome de Jesus tem. Se Jesus disse, essas coisas vos escrevo, para que em mim tenhais paz. Sim, nós podemos ter paz em Jesus. No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu, eu e você podemos vencer em Cristo Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos onde você está nesse momento. Feche os seus olhos. Deus, eu quero colocarmos a nossa vida diante da Tua presença. Deus, estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra que muda, a Tua palavra que transforma, a Tua palavra, Deus, que nos dá direcionamento de vida. Aqui estamos nós, ó Deus, falhos, pecadores, miseráveis pessoas que somos. Nós precisamos e carecemos do Senhor. Ai de nós, Deus, se não fosse a Sua misericórdia. Como o irmão Tiago ministrou há poucos dias atrás, a fantástica misericórdia de Deus. Muito obrigado, Deus. A Tua palavra diz que as Suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Oh Deus, e é em cima dessa palavra, Pai, que eu profetizo nesse momento em nome de Jesus. Deus, tira a aflição de quem está aflito. Deus, quem está angustiado, quem está nervoso, Deus, quem está depressivo, Deus, quem está desesperado, Deus, quem está preocupado com as situações, com as circunstâncias, Deus, traz paz para essas pessoas em nome de Jesus. Traz refrigério, porque a Tua palavra diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, possa vir guardar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Deus, traz paz para nossas vidas em nome de Jesus. Traz paz para cada pessoa que está assistindo esse vídeo, está assistindo essa mensagem. Deus, traz paz para essas pessoas em nome de Jesus. Pai, nos dê visão espiritual, a partir desse momento, Deus, que a nossa visão venha mudar, que nós não podemos andar pelo que vimos, mas possamos andar pela fé em Cristo Jesus. Nos dê a visão, ó Deus, que Caleb e Josué teve, uma visão de fé. Não dê, Deus, uma visão humana, uma visão daquilo que a gente vê, porque, Deus, se a gente for olhar para as circunstâncias, realmente nós vamos ficar preocupados. Mas nós precisamos olhar para as circunstâncias, mas ter um olhar de fé, e olhar e interpretar com os olhos espirituais que o Senhor está nos dando.
através de Cristo Jesus, que é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Deus, muito obrigado. Mais uma vez eu te peço, Pai, traz paz aos nossos corações. Que nós não possamos ser movidos, Deus, pelas circunstâncias, pelas coisas que estão se passando, pelas notícias que estão, mas que nós possamos ver essas notícias, mas ter paz, a paz que vem do Senhor Jesus. Nos dê visão de fé, ó Pai, em nome de Jesus. Nos dê visão de fé, de olharmos com os olhos de fé e entender que o Senhor é suficiente para nossas vidas. Que o Senhor estava com Josué e Caleb, o Senhor deixou aquele povo de Israel passar as dificuldades. Eles passaram, Deus, mas o Senhor sempre estava com eles, porque o Senhor estava com eles. E o Senhor está conosco nesse momento. Momento de dificuldade, o Senhor está conosco. Por isso, Deus, mais uma vez eu te peço, nos dê a tua paz, nos dê a tua graça, nos dê a tua misericórdia. Que essa palavra venha acalmar o meu coração, acalmar os nossos corações, e que possamos saber que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Muito obrigado, Deus. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Por favor, se você tiver oportunidade, medite nesse capítulo 13, nesse capítulo 14 de Números, né? Se você tem acompanhado, né, aquele calendário que nós distribuímos, talvez você já até passou deles, mas volte, medite, procure entender a diferença de pessoas que vivem por aquilo que vê e pessoas que vivem por fé. Tenha visão de fé, veja por fé a fé de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.